ambas as palavras, língua e nação, possuem histórias semelhantes. Pensa-se que sempre existiram conforme se entende hoje, ou seja, são naturais e universais. Mas como já dito, isso é ilusão, já que o significado de nação, assim como o significado de língua histórica, é tão inventado quanto é tão ocidental. As nações existem à medida que os seus membros creem que há fatores que os unem, sendo a língua histórica um deles, sendo que em sua origem, nação era um substantivo correspondente ao verbo nasci, nascer, ou seja, nascimento, e daí ganhou o sentido de conjunto de seres que compartilham algo desde o nascimento. Ao longo do século XVIII, ao passo que a língua padrão foi se estatizando, também ocorreu a aproximação do conceito de nação ao que é entendido hoje. Como consequência, o nacionalismo foi configurando-se como uma ideologia que gera e mantém a nação. Apesar disso, a língua ainda não era o fator essencial para definir uma nação. Na verdade, os nacionalismos linguísticos não são a regra, mas a exceção. Por toda a Europa, os laços de sujeição a um príncipe soberano foram sendo ressignificados como laços de pertencimento a uma nova comunidade imaginada, uma nação. Tal pertencimento era estabelecido a partir de diversos fatores: história, território, religião, classe social. Quando a língua passou a constituir um fator preeminente dentre esses? Quando, ao longo do século XIX, os nacionalistas se deram conta de que a escola podia ser um dos aparelhos mais eficientes para consolidar o Estado-nação. Não a escola para poucos, que ensinava latim e literatura clássica, mas a escola para todos, que ensina a gramática da língua nacional, a literatura nacional, a história nacional, a geografia nacional na língua nacional. A escolarização mostrou-se um meio idôneo para massificar a doutrina nacionalista, e a identificação da língua com a nação serviu com perfeição à propagação do dogma cardeal dessa doutrina, o dogma da homogeneidade. Às vezes, o Estado recorre à violência física para fazer acontecer essa homogeneidade, mas mais a miúde se vale de estratégias mais sutis, como negar e fazer com que a negação seja crida à heterogeneidade, inferiorizando todos os elementos da nação. Assim, povos são rebaixados a tribos, religiões são rebaixadas a seitas, nacionalismos alternativos são rebaixados a separatismos e línguas são rebaixadas a dialetos. Portanto, a partir dessa explanação, entendemos que a ideia de uma língua nacional surge como um perigo, pois manifesta um projeto de poder que ignora quantas línguas existentes de um território forem necessárias, como em nossa terra, com as línguas indígenas, já que o linguicídio optou pelas línguas dos brancos como línguas nacionais em detrimento das demais línguas, transformando-as em dialetos. Desconsiderando assim também as línguas afro-brasileiras, que somaram e muito na formação da própria língua falada hoje no Brasil. São geralmente inferiorizadas, chamadas de dialetos, por se distanciarem da fala de indivíduos que compõem um grupo letrado. Mas o interessante, para não dizer bizarro, é que ninguém chama de dialeto o modo que jovens da classe média branca urbana falam. Entretanto, é facílimo ouvirmos que os indígenas caiapós, ou certa comunidade do interior do Brasil, que a maioria é negra, falam dialeto. Então retomemos Gabriel Nascimento para alinhavar esse assunto. Em um processo de automonitoramento, o próprio falante branco e urbano muitas vezes produz erros de concordância achando estar produzindo uma língua correta. É o caso da hipercorreção. Por exemplo, ao dizer houveram, como no caso de houveram notícias falsas, ele desconsidera o uso de houve porque julga associado a variantes linguísticas que não têm prestígio. Assim, ele próprio se atrapalha em seu senso de língua correta e língua errada.